Pronto, então bom dia a todos. É, Na aula de hoje eu vou continuar a explicar sobre o fenômeno da crase, coisa que eu comecei a explicar na aula de ontem. Então, ontem eu disse a vocês que a crase, muita gente acha que a crase é aquele acento, que é o contrário do acento agudo. A posição dele é contrária. Embora muita gente ache isso, não é verdade. A crase não é o acento, o nome daquele acento é chamado de acento grave. A crase é o fenômeno, é o que acontece para que aquele acento exista. É o que acontece. É a fusão entre uma preposição e um artigo. Então, na frase, ai meu Deus, olha quem tá aqui, gente. Não larga um minuto, viu? Eu dando aula a vocês e ele aqui, na cola. Então, na frase, vamos à festa. Esse A, ele é craseado. Por que ele é craseado? Porque tem dois As, um que é preposição e o outro que é artigo. Eu disse a vocês que quando eu tenho, deixa eu pegar um lápis. Quem vai a algum lugar. Por isso que vocês primeiro, para poder aprender crase, para poderem aprender crase, vocês têm que aprender regência verbal. Por quê? Porque se vocês não souberem que alguns verbos pedem preposições, vocês não vão conseguir saber onde tem preposição, onde não tem. Então, com isso, também não vai saber colocar o acento grave de forma correta. Então, vamos. Quem vai a algum lugar. Então, vamos a. Esse a é exigência da palavra anterior. Se é exigência da palavra anterior, esse a ele é preposição. Porque ontem eu coloquei no quadro a diferença entre uma preposição e um artigo. A preposição está a serviço da palavra anterior, enquanto que o artigo acompanha uma palavra feminina, que é o que acontece aqui. Então, nós temos uma preposição mais um artigo. Temos uma preposição mais um artigo. Quando isso acontece, preposição mais artigo, o fenômeno da crase acontece aqui, ó. O fenômeno da crase acontece. Ou seja, não existe em língua portuguesa isso. Vou à festa. Não, vamos à festa. Esses dois A somam e viram esse único A, que é com crase. E sempre, normalmente, quando vocês estão nas séries inferiores, séries menores, como o oitavo, sétimo ano, eu dou uma dica para vocês acertarem a questão da crase, para vocês acertarem, só que não é porque não tem como eu ensinar as regras, já que não é assunto da série de vocês. Mas eu sempre dizia assim, olha, gente, faz o seguinte, quem vai ao parque. Coloca uma palavra no masculino aqui. Ao show. Vamos colocar o show. Ao show. Ninguém diz vou a show. Não, eu vou ao show. Observem que aqui nós temos um a, que é preposição, mais um o, que é artigo. Então, aqui também houve uma fusão. Houve um fenômeno aqui. Só que o que acontece? Como esse o é um artigo masculino, ao invés de colocar um acento grave, eu somo, deixo os dois juntos. Então, há uma contração no sentido de junção e não de apagamento. Não apaga nenhum som. Então, vou ao show. Se você falar vou ao show, vou ao parque, se você colocar uma palavra no feminino, com certeza vai ter crase. Tipo assim. Assistir. Gente, quem assiste no sentido de ver, tem preposição ou não? Assistir a novela, não assistir o espetáculo ou assistir ao espetáculo? Assiste ao espetáculo. Ao espetáculo. Vocês aprenderam regência e viram que
O verbo assistir, ele possui três regências, que é no sentido de prestar assistência, é no sentido de morar e no sentido de ver, que é o que comumente usamos. Então, no sentido de ver, eu posso dizer assistir ao espetáculo. Se é assistir ao espetáculo, se fosse uma palavra feminina, assistir a novela. Porque esse assistir está a serviço esse a está a serviço do assistir. E esse outro a está acompanhando um substantivo feminino. Para não ocorrer isso, fica assim. Então, se uma palavra no masculino for ao, quando passa para o feminino, fica a com crase. Então, temos também duas observações. A crase só acontece diante de palavras femininas. E para ela existir, tem que haver preposição. Vamos passar. Gente, deixa eu acender a luz aqui, que está muito escuro. Pronto, voltei. Os casos especiais de crase são a palavra terra, no sentido de bordo. Deixa eu pegar o lápis aqui para apagar. Então, gente, a palavra terra, no sentido de bordo, a palavra terra no sentido de bordo, não admite o artigo a. Os turistas desceram a terra. Os turistas desceram a terra dos seus antepassados. Expressão determinada. O que é que acontece aqui? Essa regra de crase acontece da seguinte forma. Quando eu tenho a palavra terra, mas ela não está determinada, ou seja, eu não digo de quem é essa terra, não pode ter crase, não pode ocorrer a crase. Se eu não digo de quem é a terra. Do mesmo jeito, gente, da palavra casa. Então, a palavra terra e a palavra casa só admite crase se a palavra for determinada. Olha, deixa eu explicar melhor. Quando eu digo aqui os turistas desceram a terra, observem que eu não digo de quem é essa terra. Eu não digo de quem é essa terra. Mas quando eu digo os turistas desceram a terra dos seus antepassados. Desceram a terra dos seus antepassados. Então, só porque eu disse dos seus antepassados, eu determinei de quem era essa terra, eu tenho que usar o acento grave. A palavra casa, no sentido de lar, não admite artigo a. Voltei a casa. Voltei à casa de Zé. Observem que aqui eu coloquei o determinante de Zé. Não é qualquer casa, é a casa de Zé. Então, se é a casa de Zé, esse A tem que
recebeu acento grave. Diante de topônimos. O que são topônimos? Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Então, o que são topônimos? Topônimos são nomes de lugares. Nomes de lugares. Diante de nomes de lugares, observem como acontece. Alguns topônimos não admitem o uso do artigo. Sempre que puder substituir a preposição a pela preposição para, não se usa acento grave. Fui a Curitiba. Fui para Curitiba. Sempre que puder substituir a preposição a por para a, usa-se o acento grave. Gente, isso tem uma lógica. Por que isso tem uma lógica? Mas, professor, isso é muito chato, mas quando você entende, você não erra. Deixa eu explicar o porquê isso tem uma grande lógica por trás. Quando eu digo aqui, fui a Curitiba, esse a, ele é artigo ou ele é preposição? Artigo. Artigo. Eu acho que é Se ele preposição. pode ser substituído pelo para. Então. Ele é preposição. Então, gente, na frase fui a Curitiba não tem artigo. A palavra Curitiba não precisa de um artigo. Se não precisa de um artigo, tem como ocorrer a crase? Não. A crase só ocorre se tiver artigo, não teve, descarta. Então, ó, fui a Curitiba. Esse a, ele está a serviço do fui. Fui para Curitiba. Então, o a e o para não são iguais? Gente, o a e o para são iguais quando são preposição. Do mesmo jeito, dizer assim, vou a Fortaleza, vou para Fortaleza. Observem que quando o a é preposição, você substitui pelo para. Então, aqui não cabe, mas observem aqui. Fui à França. Eita, será que tem crase em fui à França? Fui para a França ou fui para a França? Observem que eu consigo colocar o para e o ao. A preposição e o artigo. Observem que eu consigo colocar os dois. Mas, gente, eu tenho uma dica bem melhor que essa. É até meio que uma musiquinha que as pessoas cantam para ensinar a classe. Deixa eu ver se eu coloquei no próximo slide. Ah, coloquei. Muitos professores de língua portuguesa usam essa combinação, meio que uma musiquinha, ó. Se voar, volto da, crase haverá. Se voar, volto de, crase para quê? Só é decorar isso. Se voar, volto da, crase haverá. Se voar, volto de, crase para quê? Aprendeu isso, não erra mais em relação a topônimos. De que forma? Vou à Argentina. Volto da Argentina ou volto de Argentina? Hein, gente? Da Argentina. Vou a, Da. volto da, crase haverá. Então, vou à Argentina. Como é, professora, que você soube que esse a tem crase? Simples. Se vou a, volto da, crase haverá. Vou à Argentina, volto da Argentina. Vamos ver com a palavra Arapiraca. Na frase, aí vocês dizem, cheguei a Arapiraca. Vou a Arapiraca. Volto. De Arapiraca. De Arapiraca, eu acho. Volto de Arapiraca ou volto da Arapiraca? É de, não é? É. Não é volto de Arapiraca. Se vou,
Volto de, crase para quê? Não tem crase. Ó, não tem. Então, cheguei a Arapiraca, não tem crase. Vamos ver Maceió, pertinho da gente. Cheguei a Maceió. Voltei da Maceió ou voltei de Maceió? De Maceió. Então, também não tem crase. Se voar, volto de, crase para quê? Entenderam isso? Sim, Entendi. e é bem legal mesmo. Entenderam que essa dica ajuda muito? Porque muitas vezes ficamos confusos. Eita, e agora? Imagina na hora de um texto. Na hora de um texto, você escreveu um topônimo em relação à cidade, uma história, algo do tipo, e ficar em dúvida se tem crase ou não. Então, sempre na dúvida, é só cantar essa musiquinha, digamos assim, essa letra. Deixa eu ver em outras palavras agora. Ó. Observem aqui esse exemplo que eu coloquei. Retornei a Roma. Por que retornei a Roma não tem acento grave? Porque quem vai a Roma volta de Roma e não da Roma. Gente, aí isso é simples. Aí diz, mas isso não tem lógica nenhuma. Tem uma lógica muito grande por trás. Como é formado isso aqui? Alguém sabe como a preposição da é formada? É através da junção de duas coisas. Quem sabe? O de mais o quê? A. Mais A. O de, ele é o quê? Preposição. O a, ele é o quê? Artigo. Artigo. Preposição mais artigo vira outra preposição. Ó a preposição da. Peraí, gente, o comercial tá passando aqui. Deixa eu passar aqui propaganda. Pronto, tá mais distante um pouco. Então, gente, sempre que eu tiver uma preposição, mas um artigo vira uma preposição. Do mesmo jeito de aqui, ó. O em mais a. Eu moro em a fazenda. Então, para não existir em a fazenda, virou na fazenda. Esse na, ele é uma preposição, porque ele é originado de uma preposição mais um artigo. E é assim que funciona. Então, se eu digo, como aqui, ó, voltei da Argentina. Esse da, automaticamente, gente, ele já nos mostra que tem uma preposição mais um artigo. Então, se tem preposição mais artigo, tem que ter crase. Por isso que quando tem da, tem crase. Quando tem de, não tem. Porque o de, ele não tem artigo, ele é a preposição pura. Então, entendido isso em relação aos topônimos, vamos avançar. Sempre acontece a crase diante de palavras, diante de locuções adverbiais femininas. Gente, é daí que vocês não podem, não é que não possam, é que não devem. Vocês não devem aprender esse conteúdo antes. Tipo, no 8º, 7º ano. Por que não tem como passar esse conteúdo para vocês? Porque é o momento que vocês estão estudando ainda. Locução adverbial, estão estudando questão de transitividade, de regência. Então, eu só posso passar quando vocês veem tudo isso, para poderem saber as regras de crase. Então, olha. Em locuções adverbiais femininas, sempre acontece a crase. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Às pressas, às vezes, arrisca. Gente, às vezes, tem crase em às vezes.
Praticamente ninguém que eu conheço coloca crase em às vezes. Coloca às vezes normal. Arrisca, à noite. Eu aprendi isso no primeiro ano do ensino médio. Meu professor chegou e disse, gente, à noite, à tarde, tem crase. Acontece a crase em à noite e à tarde. À direita, à esquerda, à frente, a maneira de, a moda de, a procura de, a mercê de, a custa de, a medida que, a proporção que, a força de e a espera de. Alguns exemplos de locuções adverbiais femininas são essas que eu acabei de citar. Cheguei às pressas ontem à noite. Observem. Observem aqui. Às pressas. Mas por quê, gente? Se eu tirasse esse acento aqui, o sentido mudaria? Cheguei às pressas. Parece que você não chegou apressado. Parece que você está falando com as pressas, ó. As pressas. Muitas vezes tem o acento grave, tem que ser colocado para evitar uma distinção no sentido, uma mudança no sentido. Aqui eu estou falando do horário da noite, por isso que é ó, à noite. À noite com crase é durante a noite. Observem que é diferente de dizer isso, ó. À noite está bela. Comi muito. Observem a diferença. Por isso que eu não posso dizer que toda vez que tiver o à noite tem crase, nem toda vez. Mas eu quero que vocês entendam a diferença. Aqui eu não estou falando, aqui é uma locução adverbial. Aqui é um artigo mais um substantivo. À noite está bela. Eu estou falando realmente da noite, do momento que a lua vem à tona. Eu estou falando desse momento. Então não tem crase, porque é um artigo acompanhando o substantivo feminino. Ok. Mas observem que no segundo exemplo, eu não estou falando do momento da noite. Eu não estou falando do momento em que o sol se põe e que a lua vem à tona. A noite que conhecemos, o fenômeno da noite, que é com as estrelas e a lua. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando durante a noite, durante esse período. Então, aqui eu estou falando de durante a noite. Comi muito à noite, comi muito durante a noite. Gente, se eu tirasse esse acento grave, pareceria o quê? Que a pessoa tava falando com a noite. Pareceria que você tinha comido mesmo à noite. E é impossível uma pessoa comer à noite. Ó, comi muito à noite. Tipo, comi muito chocolate. É quase isso. Comi muito à noite. Então, observem que até a mudança de sentido acontece. Então, lógico que eu tenho que colocar. E se eu perguntasse na prova o porquê de estar acontecendo a crase aqui, vocês diriam uma locução adverbial feminina. É uma locução adverbial feminina. Então, para não ter uma distinção de sentidos, tem que ter o acento grave, tem que ocorrer a crase. Ela ganha vida à custa disso. À custa, locução adverbial feminina, tem que ter crase. Estou à espera da pessoa certa. À espera. Aí tem gente que coloca, estou à espera de um bebê. E não coloca. Tem que ter à espera. Se eu colocar sem o acento, gente, lembrem-se disso. Se eu tirar aqui, ó, esse acento, parece que eu estou falando com espera, ó. Estou à espera da pessoa certa. À espera. Parece que eu digo assim, a espera é dolorosa, mas conseguimos êxito. Eu estou falando da espera mesmo. E não. Aqui eu estou falando no momento, ó, estou à espera da pessoa certa. Estou aguardando a pessoa certa chegar. Então, esse à espera é uma locução adverbial feminina. Observem que
Tanto é uma locução adverbial que ele modifica quem? O verbo. Eu estou, digamos, estou esperando a pessoa certa. Ó. Estou à espera. Eu não estou de qualquer forma. Eu estou à espera. Esse à espera, ele modifica o verbo. Tanto, por isso que também é uma locução adverbial. Então, diante de qualquer locução adverbial feminina, tem que acontecer a crase. Somente das femininas, gente. Porque as masculinas não têm uma ambiguidade de sentido, ou seja, não tem um duplo sentido. A moda e a maneira. Carlinhos, faça a leitura, por favor. Sempre que puder ser substituída a preposição a por essas expressões, será a crase, mesmo se a palavra for masculina. Exemplo: poesias a Camões, a maneira de Camões. Gente, Camões foi um poeta que escreveu poesias por volta de 1500, 1600, logo perto do descobrimento do Brasil. Então, acho que foi por volta de 1600, se não me engano. Então, tem aqui poesia a Camões. Esse a Camões tem que ter, você disse, professora, já estou endoidando agora, porque a senhora disse que só tem diante de palavra feminina. E Camões é masculino. Por que está tendo? Porque a exceção é essa. A exceção que há é justamente essa. Quando eu coloco a Camões, eu não estou falando que Camões é a Camões vem ali. Não estou colocando o artigo feminino com a palavra masculina. Eu estou dizendo que é a moda de Camões, a maneira de Camões. É tipo, conto a Machado de Assis. A Machado de Assis, quer dizer, a moda de Machado de Assis, o livro é dele, ele que escreveu. Então, isso existe, é pouco usual, na nossa fala praticamente não usamos, mas vocês têm que saber. Poesia a Camões, poesia a maneira de Camões, poesia que Camões escrevia. Por isso que tem que ter a crase, tem que ocorrer a crase. Ocorre a crase porque eu estou falando da maneira, a moda de alguém. Aquele, aquela e aquilo. Se puder substituir esses pronomes por a este, a estes, a esta, a estas e a isto, usa-se crase. Então, gente, eu disse a vocês que a crase ocorre na fusão entre uma preposição e um artigo. Observem que a palavra aquela, aquele ou aquilo inicia por um A. E esse A, ele é um artigo, ele é considerado um artigo. Então, ele é considerado preposição e artigo, acontece uma fusão também com ele, quando pode ser substituído por a este, a esta e seus plurais. Ó, cheguei àquele lugar que te falei. Eita, e agora? Será que tem crase? Quem chega, chega a algum lugar. Mas lugar é masculino. Será? Aí você pensa na regrinha. Cheguei a este lugar que te falei. Se é a este lugar, é porque tem um A que está escondido aí. A este lugar. Coube, a este lugar, coube. Então, o que você vai fazer? Colocar o acento grave no A de aquele. É tipo assim, ó. Vamos ver agora. Deixa eu tirar essa letra. Gente, e aí, o aquele? Acontece a crase ou não? Vou àquele escritório de advocacia. A dúvida é o quê? Substituir por... Este. Não só este, ó. A este, a estes, a esta. E aí cabe? Acho que cabe. Vou a este escritório. Ou a este escritório.
Vou a este escritório de advocacia. Eu consigo substituir por a este, então o aquele ele tem um acento grave. Aí fica assim. Vou àquele escritório de advocacia. Gente, quem vê um texto assim já sabe imediatamente que você conhece as regras de crase. Sabe que aqui não tem apenas um artigo, que aqui nós temos uma preposição que está a serviço do verbo e nós temos um artigo que está a serviço do aquele. Nunca tinha visto, Mário. Existe o aquele com acento, mas praticamente ninguém usa, porque todo mundo só quer usar o aquele sem acento. Mas se eu tiver um verbo aqui que precise, um verbo como vou, cheguei, ou um verbo chegar ou verbo ir, se eu tiver, tem que ter crase. Por quê? Porque são verbos que pedem preposição. Quem vai, vai a algum lugar e quem chega, chega a algum lugar. Então, se pedem preposição, tem que ter. Vou àquela padaria. Vou a esta padaria. O aquela, então, tem acento grave. Outra pessoa poderia fazer a leitura? Eu posso fazer. À vista, a bala. Exemplo. O bandido foi morto à bala. Exemplo 2. Ela fará o pagamento à vista. Gente, essas lojas online, o que eu vejo de erro, não só online, nas físicas também, o que eu vejo de erro na palavra à vista. Quem de vocês já viram a palavra à vista sem crase, sem um acento grave? Eu já vi já um montão de vezes. Várias vezes, inúmeras. O Mário também disse que ele. Gente, nessas lojas tem logo um cartazinho. E essas bodegas também de bairro. Aí tem lá, só vendo à vista. Você tá vendendo à sua vista, é? Aí dá vontade de perguntar às vezes, moço, o senhor, porque eu não sou mal educada, gente, eu não gosto de corrigir ninguém. Eu acho tão feio estar corrigindo o povo, a não ser que seja alguém de intimidade. Até vocês, a vocês mesmo, eu não gosto de ficar corrigindo muito. Tem coisas que eu acho desnecessário. Mas, aí, às vezes, dá vontade de dizer, moço, o senhor está vendendo à sua vista, é? Quanto é a sua vista? Porque se você disser vendo à vista, é a sua vista. São os seus olhos. Você está vendendo o seu enxergar. E não é isso que o sentido que o cara quis passar. Ele quis dizer que vende à vista, é o dinheiro, é na hora. Então, esse à vista tem que ocorrer a crase nele. À vista no sentido de agora, na hora, tem que ocorrer. Do mesmo jeito, o bandido foi morto a bala. Se eu tirar esse acento grave, parece que eu estou falando da bala, ou a bala. Foi morto a bala, e parece que eu vou continuar falando sobre a bala. A bala. Substantivo mais um artigo, e não é isso. Ele foi morto a bala, com uma bala. Então, a bala tem que ter o acento grave. À vista também. A vista tem que ter. Próximo, outra pessoa ou até a mesma pode fazer a leitura. Diga. Vai fazer a chamada. Vou fazer a chamada, professor. Eita, É porque já é 9h11. Eita, gente. Daqui a pouco ela vai acabar. Vai, tem 1 minuto só. Cruzes. Ixi. Presente. Fazer assim, eu vou tirar um print. Deixa eu tirar um print dos participantes. Pronto. Então, presentes na aula de língua portuguesa, André, Antônio, Abraão, Guilherme, Heloíse, Lucas, Mário, Maíla e Renata. Dale.
É isso Tchau, aí. tchau. Pronto, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais tarde, porque hoje tem 2 aulas. E É que dia verdade. hoje? Mais tarde eu termino de explicar. Crase a vocês. Hoje é quinta, é? Hoje é quinta. Nossa, hoje já é quinta, vai acabar a semana. Já, Pô, filho. muito rápido. Já, filho. Vida que segue. Beijo. Até Tchau, mais tchau, tarde. professor.